Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos aí do Ministério Segundo o Coração de Deus, todos os amigos aí do Facebook, todos os irmãos das redes sociais também. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 30 de janeiro de 2024. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também... Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira, e Deus vem estar te abençoando grandemente nessa noite de hoje. Deus abençoe minha família que já está aí, Deus abençoe nossa missionária Geni que já está aí também, Deus abençoe nossa irmã Nilde Vila Nova e você que for entrando também, você que for assistir depois pelas redes sociais, ouvir, que Deus abençoe sua vida grandemente também, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, sem perda de tempo, já vamos aqui para esse trimestre, né, a apresentação desse trimestre e também da lição de hoje, que é a lição número 5, que eu já vou estar colocando aí na sua tela. Lição número 5. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, já está aí na sua tela a lição número 5. E a lição número 5 tem como tema a missão da Igreja de Cristo. Nós estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Glória a Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, mas nós temos uma vocação neste mundo. E nós vamos aprender hoje qual é a nossa missão, qual é a missão da Igreja de Cristo nessa terra. Glória a Deus. Tivemos aí já
4 aulas anteriores a essa, e se você perdeu alguma, você pode voltar aí no Facebook, pode ir lá no canal do YouTube também. Se inscreva no canal do YouTube, irmãos, faça parte dessa família também. Lá no canal tem todas as lições, e todas as lições ali organizadas em playlists, então é fácil você ali encontrar todas as lições, não somente desse trimestre, mas desde que nós começamos a transmitir no YouTube, você vai encontrar ali, amém? É até bom também, né, muitas vezes relembrar o começo do ministério, quando nós começamos a transmitir ali, às vezes é interessante também, é curioso relembrar o começo de tudo. Vamos lá, irmãos, para o texto áureo. O texto áureo está aí na sua tela, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, quero cumprimentar também nossa diaconisa Daniele, nosso irmão Jonathan, irmão Vitor e irmão Samuel, Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Essa palavra aí, irmãos, é uma palavra desafiadora, perseverar. O difícil muitas vezes não é começar, o difícil muitas vezes é perseverar, irmãos. Aí que é o desafio, né? Vamos lá. Verdade prática diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Irenilde, Deus abençoe a irmã Irenilde e toda a família também. Então aqui já vemos, né, que assim como o sal fora do saleiro, ele cumpre sua função, a igreja também é assim, irmãos. A igreja cumpre a sua função fora das 4 paredes também, né? Não é apenas dentro de 4 paredes, mas é fora também que nós vamos cumprir a nossa missão de testemunhar as insondáveis riquezas de Cristo. Leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Amém? Então é sempre importante ter sua revista também, para você aí ler todas as referências também. Tem referências que nós trazemos aqui que não está na revista, né? É apenas para complementar a revista. Vamos lá. A apresentação da lição. Objetivos da lição. Objetivo número 1. Refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Objetivo número 2, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua com atos contínuos. E objetivo número 3, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Vamos para a introdução? A introdução diz: nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Então, quando é que a igreja cumpre a sua vocação de eleita? Quando ela prega, quando ela proclama a poderosa mensagem da cruz. Veja que nós temos uma missão. Essa revista, essa lição vai nos ensinar qual é a nossa missão, qual é a missão da igreja, para que nós existimos, para que Deus nos separou, para que Deus nos criou, para que Deus nos intitulou igreja, irmãos. Então aqui está, pregar a poderosa mensagem da cruz. E aqui continuando diz: como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Uma grande missão, irmãos. Irmãos, servir a Cristo não é obrigação. Servir a Cristo é um privilégio. É uma grande missão, é um privilégio, é uma grande oportunidade que Deus deu para você e para mim, é servir a Ele. A igreja não foi chamada, eu e você como igreja, nós não fomos chamados apenas para estar ali assistindo aos cultos. Não, irmãos. Aliás, o adorador ele não assiste ao culto. O adorador ele cultua junto. Você sabia disso? O adorador ele não assiste ao culto. O adorador ele cultua. Quando você vai numa igreja,
Você não vai apenas para ver ali o pastor lá na frente, você não vai para ver o grupo de louvor lá na frente, você vai para cultuar junto, para louvar junto, para adorar junto, para dar glória a Deus junto. Irmãos, a igreja ela cultua. Não existe isso, vou assistir o culto. Não, você não assiste o culto, você participa do culto, você cultua. E a nossa missão como igreja é proclamar a poderosa mensagem da cruz. Já vou colocar aqui a primeira referência na sua tela, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pegou aí essa primeira fase aí, essa primeira parte do versículo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para os irmãos. Deixa eu dar uma conferida. Não coloquei, né? Pera aí, deixa eu colocar aí o versículo para os irmãos. Agora vai, irmãos. Olha só. Porque não me envergonho do evangelho. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então o segredo está aqui, no começo desse versículo, que diz, porque não me envergonho do evangelho. Aqui o apóstolo Paulo falando, né? Então, irmãos, nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Nós temos que pedir para Deus a unção do Espírito Santo, pedir para Deus intrepidez, pedir para Deus aí para que Ele nos use para pregar a palavra. Amém? E quem está falando aqui com você é uma pessoa bastante, tímida. É claro que a gente vai vencendo, com a ajuda do Espírito Santo. Mas imagine num homem que tinha vergonha, irmãos. Ainda tem um pouco, mas Deus ele vai nos fazendo superar isso, irmãos. Então, quem faz isso nas nossas vidas é o Senhor. Às vezes a pessoa fala, pastor, sou muito tímido, sou muito tímida. Eu também, irmãos. Problema com a timidez, sempre enfrentei problema com timidez. Antes de servir a Jesus, só andava escondido, Mas Deus, irmãos, Ele opera em nós. Tanto querer quanto o efetuar, conforme o poder que opera em nós. Então aqui também eu destaquei no finalzinho dessa introdução que a Igreja de Cristo é uma comunidade adoradora de comunhão. O que também nos define como igreja é a comunhão. A igreja, ela não anda, o membro, ele não anda só. O membro, ele está ligado ao corpo. É uma comunhão. Então a igreja, ela é uma comunidade. Às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso de uma igreja para servir a Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. A Bíblia nos ensina, não deixem de congregar, como é o costume de muitos. Mas antes, admoestai-vos uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Tá bem? Quero aqui mais uma vez estar abençoando a todos que estão aí, todos que vão também entrar. Temos alguns irmãos que começaram a trabalhar, outros a estudar, irmãos? Mas Deus é fiel e nós vamos continuar com essa missão aqui do estudo bíblico para a honra e para a glória do Senhor. A igreja também, ela é uma comunidade adoradora. A adoração, ela faz parte da característica da igreja. A igreja, ela adora. E a adoração, irmãos, é como uma respiração. Assim como nós precisamos respirar para viver neste mundo, nós precisamos também adorar para viver ali ligado ao corpo, ligado a Cristo Jesus. Neste mundo, se a gente parar de respirar, a gente morre. No reino de Deus, se a gente parar de adorar, nós também fatalmente vamos morrer espiritualmente. Assim como a gente precisa respirar, nós precisamos também adorar ao nosso Senhor. Glória a Deus. Dito isso, já vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1 que já está aí na sua tela. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos. Meu Deus, deu uma travada na garganta. Vamos lá, irmãos. Tópico 1 tem como título Pregação e Instrução. Ponto 1 diz, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, está lá em Mateus 16, 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Então, olha só. A igreja foi fundada por Cristo e ela tem uma missão de abençoar o mundo. Então, como nós vamos cumprir essa missão de abençoar o mundo? Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho.
E aqui continua dizendo, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O meio que Jesus salve as pessoas é pela pregação. A oração também faz parte, né? A intercessão faz parte, mas a maneira que Deus vai se revelar para as pessoas é através da pregação. A maneira que Deus se revela é através da sua palavra. A Bíblia fala, no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então no início era o quê? A palavra. Porque o Verbo quer dizer a palavra. A palavra é o próprio Jesus Cristo. Quando você olha para a sua Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, é como você estivesse vendo ali Jesus Cristo em letrinhas. Jesus, ele é a palavra. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele se intitulava também como Palavra de Deus. Lá em Apocalipse, João teve uma visão, né, de um homem, e este homem ali, ele era um homem esplendoroso, cabelo branco como a neve. Ali vai dizer que os seus pés é como latões de bronze reluzentes. Vai dizer ali que na sua coxa estava escrito a palavra de Deus. Não é isso? Então Jesus, ele se intitula como a palavra. No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Deus, ele se revela ao ser humano através da palavra. E como que a palavra de Deus vai alcançar as pessoas? Através da pregação do Evangelho. A Bíblia fala, como crerão daqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Amém? Então a pregação do Evangelho é que vai salvar a sua família. A pregação do Evangelho é que vai salvar o seu esposo. A pregação do Evangelho é que vai salvar os seus filhos. Aí de repente você pensa, você fala, pastor, mas eles não querem ouvir o que eu tenho para falar. Talvez, irmãos, eles não vão ouvir o que você tem para falar. Mas eles vão ouvir outras pessoas, outros pregadores, outros profetas. Talvez eles vão ler um versículo. Hoje em dia, pelas redes sociais, talvez eles vão ouvir uma pregação. Mesmo que eles não queiram dar crédito para aquilo que você fala, mas Deus sempre vai usar um profeta. Amém? Porque a Bíblia até diz também, né, que o profeta de casa não tem honra. As pessoas não costumam dar ali muito crédito ao profeta de casa, irmãos. Mas quando não usa de casa, Deus ele vai usar. Quando eles não dão ouvidos ao de casa, Deus vai usar o de fora também. Amém? Para alcançar essas vidas. Não se preocupe. Continue pregando, continue orando, continue intercedendo, porque Deus vai salvar a sua família em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqui diz que o Evangelho é a boa notícia. E com isso eu quero ler aqui. Aliás, não tem versículo não tem referência nesse ponto da lição não. Eu só quero comentar uma coisa. O Evangelho, irmãos, ele é a boa notícia. Neste mundo, onde nós vivemos um mundo onde cada vez mais as notícias não são boas, Deus ele manda dizer que ele ainda tem uma boa notícia para a minha e para a sua vida, irmãos. Neste mundo onde nós ouvimos muitas notícias de violência, notícias de assassinatos, notícias de corrupções, notícias de destruições, notícias desanimadoras, quero dizer que Deus, ele nos diz que ele ainda tem uma boa notícia. E qual é essa boa notícia, pastor William? A boa notícia é que eu e você estávamos outrora perdidos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí a boa notícia é que Jesus, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia é que verdadeiramente ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A boa notícia é que eu e você estávamos perdidos, mas Jesus nos achou. Jesus nos encontrou. Ele nos deu uma nova vida. Ele operou em nós o milagre da transformação, da libertação, e ele nos salvou para morar eternamente com ele na glória. Amém? Então o cristão, ele não vive focado, ele não vive baseado nas notícias deste mundo. Ele vive baseado na boa notícia, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a boa notícia para a minha e para a sua vida.
Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma viva esperança. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Salvador. Amém? Deus tem uma boa notícia para a sua vida nessa noite de hoje. Jesus está contigo e nunca vai te desamparar. Glória a Deus. Dito isso, nós já podemos aqui avançar para o subtópico 2, que diz assim: o objeto da pregação. Vou botar aí na tela. O objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é... Irmãos, agora aqui essa palavra está em grego. Eu não sei falar em grego, amém? Mas nós vamos aqui tentar. Glória a Deus. Então diz o seguinte: outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Amém? Esse termo é grego e aqui está dizendo, ó, esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Aqui diz uma coisa importante: ensinar Jesus Cristo. Porque muitas vezes você ouve falar de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Às vezes as pessoas até estão falando de Jesus, mas não estão ensinando Jesus. Porque às vezes, irmãos, o Jesus que é apresentado para as pessoas não é o Jesus do Evangelho, não é o Jesus da Bíblia. Às vezes é aquele Jesus, né? Jesus Papai Noel, que é aquele Jesus que só dá, que dá carro, que dá casa, que tem uma caneta de ouro, né? Só aquele Jesus que cura, só aquele Jesus que faz milagre, só aquele Jesus que dá casamento. Mas, irmãos, Jesus ele pode fazer tudo isso. Mas não podemos pregar só esse Jesus que muitas vezes morreu naquela cruz só para nos abençoar, para nos dar as coisas. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o Jesus que nos abençoa, sim, mas é um Jesus também que nos ensina a ter compromisso com Ele. É um Jesus que nos cura, sim, mas é um Jesus que nos ensina também a nós sermos canais de curas para outras pessoas. É um Jesus que nos liberta, sim, mas é um Jesus que nos ensina a nós sermos usados para libertar outras pessoas também. Às vezes, as pessoas estão usando muito esse termo. Ah, ninguém pode me julgar, porque Deus é amor. Então, Jesus, irmãos, às vezes as pessoas só pregam Jesus que é amor, mas não pregam o Jesus que é juízo também. Jesus, ele é sim amor, mas ele também é juízo. Jesus, ele veio como advogado, mas ele vai voltar como juiz, irmãos, para julgar também. A Bíblia fala que Deus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Jesus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Então, às vezes se prega um Jesus distorcido, às vezes se prega só um pedaço de Jesus e não prega um Jesus por inteiro. Jesus, ele nos ensinou a renunciar. O mesmo Jesus que falou, se ninguém te condena, eu também não te condeno, é o Jesus que também disse, vá e não peques mais. Esse mesmo Jesus que nos abençoa, que nos salva, irmãos, que nos leva para morar na glória, é um Jesus que exige da sua igreja também separação. É um Jesus que exige da sua igreja santidade. Não é um Jesus que exige perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas ele exige separação. Ele exige consagração, ele exige temor. É um Jesus que exige renúncia. Esse é o Jesus da Bíblia. Não é só o Jesus Papai Noel que só veio para nos dar tudo o que nós precisamos, não. Ele veio para nos ensinar a viver uma vida reta, uma vida focada e uma vida de missão, uma vida de pregação do Evangelho. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar para o subtópico 3. Subtópico 3. Discipulando os convertidos. Nós falamos aqui de ensino
E agora nós vamos aqui focar mais um pouco nessa questão de ensinar. Porque existe uma diferença de pregar e uma diferença de ensinar. Pregar é uma coisa, ensinar já é outra coisa. Olha só, discipulando os convertidos, irmãos. Nós temos uma missão também de discipular, de fazer discípulos. E nós não fazemos discípulos só na igreja. Nós estamos fazendo discípulos também dentro da nossa casa. Os nossos filhos estão sempre observando tudo o que nós fazemos. Ele nos imita. Até domingo eu estava observando uma coisa interessante, domingo eu estava observando as crianças. Tinha 2 criancinhas ali, quase bebezinhas, né? Uma de 3 anos, a outra está fazendo 1 aninho agora, lá na igreja. E o interessante é que como as crianças ficam observando os adultos e acabam imitando os adultos, né? Tava uma criancinha ali que vai fazer 1 ano agora, mas ela via a mãe dela adorando, via a mãe dela levantando a mão. Ela também já começava ali a adorar, a levantar a mão também, a querer dançar os louvores. E ali a outra criança de 3 anos também. Tudo que minha esposa estava fazendo, ela estava fazendo também. Ela subiu ali no altar, aí minha esposa se ajoelhou para tomar a Santa Ceia. Ela também se ajoelhou. Minha esposa pegou ali o cálice do suco, né, para tomar o suco. Ela quis pegar ali o copinho dela com água também para tomar. Ou seja, irmãos, as crianças, elas nos observam. Elas observam tudo o que nós estamos fazendo. Às vezes elas não entendem ainda o que nós estamos falando, mas elas observam o que nós estamos fazendo. Então a questão de fazer discípulos, nós fazemos discípulos também dentro da nossa casa. Nós fazemos discípulos também quando as crianças estão nos observando. Nós estamos fazendo discípulos também. Olha só o que diz aqui. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Deu para perceber aí a diferença? Pregar é para os de fora. Ensinar é para os de dentro. Você prega para os de fora e você ensina os de dentro. E discipular é tão importante quanto pregar. Quando nós estamos fazendo o evangelismo, quando nós estamos indo nas ruas fazer o evangelismo, nós estamos fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Nós estamos pregando, nós estamos proclamando. Mas quando essas vidas saem das ruas e vêm para dentro da igreja, aí vai ser necessário discipular. Pregar é ganhar almas, discipular é cuidar das almas que foram ganhadas. Essa é a diferença. Quando você prega, você ganha almas. Quando você discipula, você cuida dessas almas que você ganhou para Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqui continua. O verbo discipular, do grego mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Vamos aqui adiantar. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Olha só. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então corre o risco da gente estar dentro da igreja, mas não ser um discípulo. Porque o que é ser um discípulo, irmãos? Ser um discípulo é ser um aluno, né? Quando você é um discípulo, você é um aluno. E o que é que um aluno faz? Um aluno, ele aprende, mas depois ele vai reproduzir o que aprendeu. Jesus, ele discipulou todos ali que ele escolheu. Por isso que é chamado de discípulos de Jesus, irmãos. Então o discípulo, ele aprende com o mestre e ele reproduz o que o mestre ensinou. Nós estamos aprendendo com Jesus. Nós aprendemos com os nossos pastores. Nós aprendemos com pessoas mais experientes que nós também. Nós nos tornamos discípulos e depois nós vamos fazer discípulos. Tem uma frase que diz assim, né? Ovelha gera ovelha. Discípulo gera discípulo. Você não pode ficar com conhecimento só para você. Você não pode ficar com ensinamento só para você. Você tem que passar para outras pessoas também, para que essas pessoas também se tornem discípulos. E há uma diferença de estar na igreja e ser igreja. Estar na igreja é só você ir para a igreja, é só você ouvir, é só você aprender. Isso é estar na igreja. Agora, ser igreja é ouvir, aprender, botar em prática e ensinar a outras pessoas também. Esdras falou isso, né? Esdras disse que aplicou o seu coração para ouvir a palavra de Deus,
pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Então o primeiro passo é ouvir e depois é praticar, porque como é que nós vamos cobrar alguma coisa se nós mesmos não praticarmos? Não é verdade? É ouvir, praticar e depois ensinar. Às vezes as pessoas nem ouviram direito e já quer sair ensinando. Às vezes as pessoas não estão nem praticando a palavra direito e já quer sair ensinando, pregando para os outros. Então o passo correto é esse, é ouvir, é colocar em prática as nossas vidas e depois sim ensinar. O apóstolo Paulo, ele falou que todos os dias ele esmurrava o corpo dele e ele reduzia o corpo dele à servidão, para que pregando aos outros ele mesmo não viesse a ser condenado. Então ele falou, eu esmurro meu corpo todos os dias e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser condenado. Porque corre o risco, irmãos, da gente ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa alma. Corre o risco da gente ganhar outras almas, mas perder a nossa. Corre o risco da gente pregar para outras pessoas, a pessoa crer, a pessoa começar a praticar, a pessoa ser salva, mas se a gente não tiver um conserto nas nossas vidas, nós mesmos perdemos a nossa salvação. Glória a Deus, nossa irmã Liette está aí também, né? Deus abençoe a irmã Liette, irmão Rodrigo. Tudo bem, irmã Liette? Deus abençoe. Nosso irmão Rodrigo também, irmão Rafael, Deus abençoe toda a família em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos. Não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro, mas não ter cuidado com a nossa própria vida. Apóstolo Paulo também falou para Timóteo, né? Timóteo, cuide de si mesmo e da doutrina, porque fazendo assim você salvará a si mesmo e também aos outros que te ouvem. É maravilhoso isso, né? Nosso irmão Rodrigo tá aí, Deus abençoe. Irmão Rodrigo, tudo bem, irmão Rodrigo, com vocês? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E olha só, irmãos, Jesus Cristo também falou uma coisa muito interessante. Jesus falou que vai chegar um dia que muitos chegarão até ele e vai falar, Senhor, no seu nome eu curei. Senhor, no seu nome eu fiz milagres. No seu nome eu expulsei demônios. No seu nome eu preguei. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então o discípulo, ele faz aquilo que o mestre ensina. O discípulo, ele não segue o mestre somente nas teorias. O discípulo, ele segue o mestre também nas atitudes. Não é só na palavra, mas também nas atitudes. Amém? E o nosso mestre, nós sabemos que o nosso mestre é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu gosto muito daquela música do irmão Lázaro, que diz, a minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre. Muito bom, né, irmãos? Nosso mestre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Rodrigo, tá todo mundo bem, graças a Deus. Estamos sempre orando, viu, irmão Rodrigo? E a vitória é nossa para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos? Dito isso, já podemos avançar? Tópico 2, já está aí na sua tela o tópico 2, e tem como tema adoração e edificação. Como eu falei, a adoração é como a respiração do crente. É como a respiração do cristão. O adorador não vive sem adorar. Nós não vivemos sem respirar. O adorador não vive sem adorar. Edificação é uma construção. E é muito bom, né, que a lição está até confirmando com o propósito que nós estamos lá na igreja. Estamos com o propósito de um ano no Salmo 127, propósito de oração. E esse propósito tem como tema, Deus edifica o meu lar. E quando eu estou estudando a lição aqui, sempre eu vejo a confirmação desse propósito que Deus colocou no nosso coração, né? E é sempre bom saber que Deus fala ali no ministério, que Deus fala aos nossos corações, que Deus fala ao nosso espírito, né? É bom ter essa confirmação de Deus, irmãos. Porque várias lições aqui também estão falando de edificação. Você crê que Deus ele vai edificar a sua casa? Você crê que Deus ele vai edificar a sua vida? Você crê que Deus ele vai edificar cada vez mais o seu casamento, o seu ministério? Todas as áreas da sua vida, Deus ele vai estar edificando? Glória a Deus. Porque o propósito é esse. Deus edifica o meu lar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu tomar um chazinho aqui. Glória a Deus. Então, assim como Deus edifica a nossa vida, mas nós também temos o papel de sermos usados por Deus na edificação do corpo. Eu li domingo, né, um texto ali para os irmãos de Efésios, e esse texto é muito forte.
que fala que o corpo de Cristo, irmãos, o corpo, ele praticamente ele se autoedifica. Ele se autoconstrói, claro, tendo Cristo como cabeça de tudo. Mas o corpo ele se autoconstrói também, quando todas as juntas estão interligadas e cada membro do corpo faz a sua parte. Aí o corpo se edifica. É igual o nosso corpo. A nossa mão tem a importância dela, né? O nosso dedo mindinho tem a importância, o polegar tem a importância, os pés têm a importância. Já viu aquelas pessoas que falta ali algum membro do corpo? Aquelas pessoas não têm uma dificuldade a mais, irmãos, para fazer as coisas? Tem uma dificuldade a mais. Assim é nas nossas vidas também como igreja. Se algum membro do corpo não estiver exercendo sua função, a igreja vai ser como se fosse uma igreja manca, como se fosse uma igreja capenga, como se fosse uma igreja assim que até consegue ali fazer as atividades, mas tem mais dificuldade em realizar as dificuldades. Às vezes um membro da igreja tem que se desdobrar em 2, 3 ou 4, irmãos, para fazer ali as atividades. Então, quando todos estão juntos num só foco, num só propósito, o fardo se torna mais leve para as nossas vidas. Para a nossa vida ministerial, se torna mais leve a obra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Subtópico 1. Uma comunidade adoradora. A característica de ser igreja é ser adoradora. A missão da igreja é adorar também. É pregar, mas é adorar também ao Senhor. Aqui diz, no contexto bíblico, faltou eu ler um texto aqui, irmãos. Espera aí que faltou eu ler um texto. Nós estávamos falando aqui de discípulo, e é muito importante ler esse texto aqui, ó, de Mateus 28, 19 e 20. Nós já citamos ele aqui várias vezes, mas vamos ler hoje sobre a questão de fazer discípulos. Olha só a ordem de Jesus, a missão que Jesus nos deu. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha só, portanto, ide e fazei discípulos. Então aqui está o evangelismo e aqui está o discipulado. Esse ide é pregar a palavra. Esse ide é o evangelismo. E fazer discípulos, irmãos. O que é fazer discípulos? É o ensino bíblico, é o discipulado, né? É o estudo bíblico, é a escola bíblica dominical, é o culto de doutrina, é uma pregação que você ouve na igreja, é o ensinamento. É o ensinamento da palavra é que se faz discípulos. Glória a Deus. Então aqui fala para nós fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só se batiza quem é discipulado. As pessoas, se não aprenderem a importância do batismo, não vai se batizar. Então tá vendo a importância? Olha só o versículo 20. Ensinando-os, o que é ensinar? É discipular também, né? Olha aí que Jesus está falando de novo para a gente ensinar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está falando, faça a sua parte que eu farei a minha também. Quando vocês estão cumprindo a sua missão, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, pense comigo. Já pensou você entrar numa igreja e em todas as pregações você ouvir só isso aqui, ó? Deus vai te dar vitória, é sua bênção, é sua vitória, receba, receba, receba. Receba a sua bênção, receba a sua vitória. Deus está te dando a vitória hoje, Deus está fazendo um milagre hoje. Já pensou se você ouvir só isso? O que você vai aprender? Você vai aprender alguma coisa? Você não vai aprender nada, irmãos. Você não vai aprender nada. O apóstolo Paulo, certa vez, ele exortou a igreja, né? Falou assim, olha, vocês já eram para estar comendo alimento sólido, mas ainda eu preciso dar a vocês leitinhos. Ou seja, como se falasse assim, ó, vocês já eram para estar no tutano, vocês já eram para estar no mocotó, mas ainda eu tenho que dar leitinho para vocês. Por que o apóstolo Paulo exortou a igreja? Ele estava exortando da igreja ensinar, aprender, né? Exortando a igreja a se aprofundar nos ensinamentos de Cristo. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos vai dizer ali que Lucas escreveu uma carta, né, ao excelentíssimo Teófilo, e ali ele escreveu anunciando não só as coisas que Cristo tinha feito, mas as coisas que Cristo tinha ensinado. Não somente as coisas que Jesus tinha feito, mas as coisas que Jesus tinha ensinado. Tem muitas vidas, às vezes as vidas procuram Jesus, só por aquilo que ele faz, mas não quer saber daquilo que ele ensina. Às vezes a pessoa vai só atrás da bênção, mas não vai atrás do ensino. E não podemos ser assim, irmãos. Não podemos querer Jesus só pela bênção, nós queremos Jesus também pelo que ele ensina.
Certa vez, Jesus ele estava ali no monte e ele estava ali ensinando. Vai dizer que ele estava ali rodeado por uma grande multidão. Só que a grande multidão estava mais distante. E quem estava ao redor de Jesus eram os discípulos. Então, ao redor de Jesus estavam os discípulos, e ali mais distante um pouco, né, rodeando ali todos eles, estavam as multidões. Por quê? Por que os discípulos estavam mais próximos? Porque os discípulos, eles estavam também para ouvir os ensinamentos. A multidão não, a multidão ficava só observando, para ver se ali de Jesus ia sair um milagre, para ver se de Jesus ia sair ali uma multiplicação de pães e de peixes, para ver se de Jesus ia sair ali uma cura, um milagre. Então eles ficavam de longe observando. Eles buscavam a Jesus por aquilo que Jesus podia dar. Pastor, é errado buscar Jesus pelo que ele pode dar? Não, irmãos, porque só Jesus é que pode fazer um milagre nas nossas vidas. Às vezes nós precisamos mesmo de uma cura, de um milagre. Não é pecado isso. O pecado se torna quando você busca a Deus só por causa disso. Só pelas bênçãos e não pelo ensino. Nossa irmã Geni comentou aqui, né? Muitos, quando recebem a bênção, abandonam Cristo. Isso é triste, é verdade, né? E às vezes quando recebe a bênção, né? Aí abandona os ensinamentos de Jesus. Mas, irmãos, o discípulo é aquele que fica com Jesus até o fim. Não só por causa da bênção, mas por causa dos ensinamentos. Eu amo os ensinamentos de Jesus, irmãos. Eu amo ler a Bíblia, eu amo ler as revistas, né? O estudo bíblico, eu amo ler livros. É muito importante ler. Pastor, tenho muita dificuldade de ler. Ouça, irmãos. Hoje em dia tem livros em áudio também. Ouça a Bíblia em áudio, mas fique em contato com a palavra do Senhor. Eu gosto muito de ler livro, eu acho muito importante ler livros. E livro é tão importante, o livro é tão importante que o seu nome está escrito no livro da vida. Tem o livro das obras e o seu nome está escrito no livro da vida. Deus dá tanta importância para livros que ele escreveu a sua palavra no livro e o seu nome está escrito no livro da vida. Então adquira esse hábito também de ler. Às vezes eu estou preocupado com alguma coisa, às vezes estou ansioso com alguma coisa. Sabe como que eu me acalmo? Lendo a palavra, lendo um livro. Se você sofre de ansiedade, procure um livro que fala sobre isso à luz da Bíblia. Você vai ficar mais calmo. Se você sofre de angústia, procure um livro que fala como Deus cura as feridas, como Deus consola os corações. Tudo baseado na Bíblia. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Certa vez eu recebi uma cura através de uma leitura que eu estava fazendo. Eu estava nos dias, numa fase que eu não estava bem. Já na presença de Deus, mas eu não estava bem. Estava com uma ferida dentro de mim. E aí eu li um livro que se chama, né? Cura pela Palavra. A Cura pela Palavra. Irmãos, eu comecei a ler ali. E este livro estava baseado ali na história de José. Quando eu terminei de ler o primeiro capítulo, eu falei com Deus: Deus, eu creio que essa cura o Senhor vai operar na minha vida. E eu falei: Senhor, eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Eu creio na minha cura. Me arrepiei, chorei. Irmãos, eu recebi minha cura. No mesmo dia que eu profetizei isso na minha vida, através de uma leitura, eu recebi minha cura. Aquilo que estava me ferindo nunca mais me feriu. Irmãos, isso é um testemunho. Já dei lá na igreja algumas vezes e é um testemunho real para a vida dos irmãos. Amém? Então vamos lá. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A questão de colocar Jesus no centro, né, irmãos? O homem não pode estar no centro. O homem não é o centro da pregação. O homem não é o centro do louvor. Quem é o centro da pregação é Jesus. Quem é o centro do louvor é Jesus. Até mesmo quando a Bíblia mostra as histórias ali de Davi, a história de Moisés, a história de Abraão, a história de José. Tudo isso, todos esses personagens que foram reais, realmente existiram, mas esses personagens bíblicos, eles todos apontavam para Jesus. A glória não está neles, a glória está em Deus, a glória está em Jesus. Ou seja, Moisés era uma espécie de Cristo, Davi era uma espécie de Cristo, José era uma espécie de Cristo. Todos eles eram uma espécie de Cristo. Amém? Jesus, ele é o centro da igreja, centro da adoração, centro da pregação e o centro da nossa família, o centro das nossas vidas. Vou colocar um texto aqui interessante para os irmãos. Olha só, vou colocar aí na tela. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Vou ter cuidado com o tempo aqui, né? Que o tempo voa. Mas olha só, irmãos, que texto maravilhoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12.
aqui João ele estava tendo uma visão. Nós sabemos que João, o apóstolo João, ele foi ali exilado na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos ele começou a ter revelações. Às vezes você se sente sozinho, às vezes você se sente isolado, muitas vezes Deus vai permitir você estar só para te dar revelações maravilhosas. Amém? Olha só a visão de João. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olha só, João ele ouviu uma voz. Quando ele ouviu uma voz, ele se virou para ver quem estava falando com ele, e olha a visão que ele teve. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. O que significa esses 7 castiçais de ouro, irmãos? 7 castiçais de ouro simboliza a igreja. Olha só, 7 castiçais de ouro simboliza a igreja, porque 7 é o número da perfeição. A igreja de Cristo Jesus, a igreja espiritual de Cristo, é uma igreja que vai alcançar a perfeição em Jesus. Então, 7 castiçais de ouro é a igreja. E aqui continua dizendo, ó, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Quem era este homem que João estava enxergando? Quem era este homem, irmãos? Jesus. E este homem, olha só, repare bem, este homem ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro representam a igreja. E quem estava no meio? Jesus. Ou seja, Jesus no meio da igreja. Jesus, ele sempre é o centro. Assim como ele estava aqui no meio da igreja, né, no centro da igreja, ele é o centro de todas as coisas. Quando Jesus ele foi crucificado, tinha um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Jesus estava onde? No centro, no meio. Um dos ladrões decidiram seguir a Jesus, foi salvo. O outro ladrão resolveu rejeitar Jesus e não foi salvo. E sempre vai ser assim, Jesus ele sempre está no centro de tudo. E quando Jesus está no centro, nós temos 2 caminhos para escolher. O caminho da salvação ou o caminho da perdição. A Bíblia diz que existem 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Mas Jesus está sempre ali no centro, irmãos, e Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então vamos prosseguir aqui a leitura. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Aqui no centro, né? Então aqui, ó, vamos continuar. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Tá vendo que a adoração não é só dar glória a Deus no louvor, não, né? A adoração é servir. A adoração é serviço. Ministério não é ser visto. Ministério é serviço. Então não é só dar glória quando o louvor está tocando. A adoração também é servir ao Senhor, irmãos. Aqui diz, ó, não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. A adoração é isso. É uma maneira de ser, é uma maneira de agir e uma maneira de viver. Com Jesus no centro. É viver a vida para Deus. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. Tá vendo, irmãos? De uma forma consciente e integral. Então nós temos que entender o seguinte. Adorar a Deus vai também ter a ver com o nosso serviço ao Senhor. É uma forma voluntária, que é uma forma consciente, você tem que saber o que está fazendo. E é uma forma integral, se entregar para Ele por completo. Aqui diz, ó, é viver totalmente para o Senhor. Então não adianta só eu falar que sou adorador, não adianta só eu falar que eu amo a Jesus, se eu não estiver fazendo a obra dele, né? A Bíblia fala, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esses é os que me amam. E aqueles que me amam também serão amados pelo Pai, né, irmãos? E estarão comigo, estarei com eles para sempre. Então, é muito mais do que simples palavras. É uma forma de ser, agir e viver. Nossa irmã Sheila Cristina, Deus abençoe a irmã Sheila, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então é viver totalmente para Deus. E aqui eu quero já ler outro versículo com os irmãos. Vou estar colocando aqui. Romanos, deixa eu ver se é Romanos, eu acho que eu não pedi para o Pedro. Ah não, Apocalipse já li, né? Apocalipse já li, irmãos. Então, não podemos passar para o próximo, esse aqui eu já li. Vamos passar para o próximo. Próximo subtópico 2, está aí na sua tela.
uma comunidade edificadora. Falamos de adoração, agora vamos falar de edificação. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega, não vou ler essa palavra que é muito difícil, lê aí, irmãos, lê aí e tenta pronunciar. A palavra grega é traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Então, edificação é uma construção. E como eu falei, nós citamos um texto aqui, algumas lições passadas também, onde fala isso, que a igreja ela se auto-edifica, ela se autoconstrói quando todos os membros estão interligados e quando cada membro faz a sua parte. Efésios capítulo 4, versículo 15 em diante, quando os irmãos que quiserem ler lá. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então eu quero ler aqui outro texto para os irmãos. Vamos colocar aqui outro texto na tela dos irmãos sobre a questão da edificação. Está lá em Efésios capítulo 11 e nós vamos ler o 11 e o 12, que diz assim: E ele mesmo, ele quem? Jesus, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então Jesus, irmãos, é que deu esses ministérios para a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não são cargos específicos, são ministérios. Não é o cargo, é o ministério. Amém? Vai muito além do que um cargo, é um ministério, é uma missão. Então Jesus, ele não dá igreja para pastores. Ele dá pastores às igrejas. Deu para entender? Ele não dá igrejas a pastores, ele dá pastores à igreja. Tem muito pastor, né, que abre a igreja e quer ser o dono da igreja, irmãos. O dono da igreja é Jesus. E o pastor, eles têm ali a missão de ser, sim, o anjo da igreja. Mas a igreja é composta por todos os membros. Pastor não é a igreja sozinho. E ele também não é o dono da igreja. Ele não é o dono também das ovelhas. As ovelhas são de Jesus e a igreja também é de Jesus. Então vamos lá. Versículo 12. Ah tá, sim. Jesus ele deu uns para pastores, né? Evangelistas, apóstolos, doutores. Para que ele fez isso? Para que ele deu esses ministérios para a igreja? Aqui diz, ó, aqui responde. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e olha só a palavra aí, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que os ministérios que tem na igreja é necessário para a construção da igreja, para a construção do corpo de Cristo, para a edificação, para o aperfeiçoamento dos santos. Então note que nós somos santos, mas não somos perfeitos, porque é para o aperfeiçoamento que Deus levanta esses ministérios. Amém, irmãos? Então por isso que é importante as consagrações que tem na igreja, né? As unções que o pastor derrama ali, coloca a mão, impõe a mão, unge para pastor, unge para evangelista, unge para diácono. Tudo é importante, não para a pessoa se destacar, mas é importante para o corpo crescer. Porque, como eu falei, ministério não é ser visto, mas ministério é serviço. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar para o tópico 3. Vamos lá para o tópico 3. Deixa eu ver se eu deixei algum versículo para trás. Glória a Deus. Eu quero ler só mais um versículo aqui. Vou ler nesse tópico 3. Tópico 3 eu vou ler um versículo aqui com os irmãos. Olha só. A fé, esse é o último tópico, viu, irmãos? Já estamos caminhando para o final. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Memorize bem essa palavra, comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria. Comunhão é o quê? Parceria. Quando você está em comunhão, você está ali com a parceria com a igreja, com a parceria com seu irmão. E aqui diz, participação e comunhão espiritual. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. É forte, né, irmãos? Prestou atenção aí? Não há, portanto, igreja onde os seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Então você já viu aquela frase que muitas vezes as pessoas falam quando não querem ir para a igreja? Fala, eu já tenho Jesus no meu coração, eu sou a igreja e eu não preciso de igreja, porque eu sou a igreja. Isso é um engano, irmãos. Ninguém é a igreja sozinho. Nós somos membros de um corpo.
eu e você juntos, né? Eu, você e vocês que estão aí do outro lado, eu e toda a comunidade dos cristãos, nós somos a igreja. Eu não sou a igreja sozinho, nós somos a igreja. Aqui fala que a igreja não tem como um membro viver isolado da igreja. Olha só esse versículo aqui que eu vou colocar na tela para os irmãos. Eu sempre achei esse versículo muito forte. Olha só o que diz para aqueles que querem viver isolados. Perdão, não é esse não. Pera aí, não é esse. Vou colocar aqui. Tá aqui. Esse aqui. Olha só, irmãos. Este versículo aqui, muito bom para quem quer viver isolado. Diz assim, ó. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge ou se levanta, né, contra toda sabedoria. Sabe o que está falando aqui, ó? Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Olha o versículo 2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. O tolo não tem prazer na sabedoria, irmãos, mas só que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só naquilo que agrada o seu coração. Então, no primeiro versículo, fala aqui que quem vive isolado busca satisfazer o seu próprio desejo. E que é tolo aquele que não tem prazer na sabedoria. Ou seja, quem vive isolado é um tolo egoísta. É isso que esse versículo está dizendo. Que quem vive isolado é um tolo egoísta. Então, irmãos, não adianta. Se a gente tiver com aquele pensamento assim, a igreja me magoou, a igreja me feriu, tô magoado, tô ferido e vou ficar isolado. O que eu tô sendo? Um tolo egoísta. Por quê? Porque eu tô preocupado só com o meu próprio sentimento. Deu para entender, irmãos? Nosso irmão Hélio Lopes, Deus abençoe o irmão Hélio, em nome de Jesus. Então deu para entender, irmãos? Por exemplo, se eu falar, eu ouvi algo na igreja que eu não gostei, eu me machuquei na igreja, então eu vou me isolar, não quero saber mais de igreja. Eu estou sendo um tolo egoísta, porque eu estou preocupado só com o meu próprio sentimento. Porque, irmãos, ouvir uma coisa ruim, todos nós vamos ouvir. Se chatear em algum momento na igreja, todos nós vamos nos chatear. Nos magoar na igreja, todos nós vamos nos magoar. Às vezes nós vamos ser feridos, mas às vezes nós vamos ferir também. Às vezes nós vamos ser magoados, mas às vezes nós vamos magoar também. Pastor William, e qual a solução para isso tudo? A solução para isso tudo é o perdão. Não tem outra solução. Não adianta fugir, não adianta se esconder, não adianta se isolar. Quando eu falo que a igreja é cheia de defeitos e por isso eu vou sair da igreja e vou viver isolado, isso significa que eu estou querendo me considerar melhor do que a igreja. Deu para entender? E a igreja, irmãos, não é um museu para santos. A igreja é um hospital para doentes. Deu para entender? A igreja não é um museu para santos. A igreja é um hospital para doentes. Quando você vai num pronto-socorro, se eu perguntar, quem é que gosta de ir no pronto-socorro? A maioria vai responder que não, né? Quem gosta de ir no pronto-socorro só aquele que já tem um chamado para isso, para enfermeiro, quer ali aprender alguma coisa, né? Mas a maioria não gosta de ir para um pronto-socorro. Se você ir para uma emergência, para um pronto-socorro, você vai ver ali um com a perna quebrada, um com o braço quebrado. Você vai ver ali um alcoolizado. Você vai ver ali um sujo, né? Alguém que está sujo, que não tomou banho. Um ensanguentado. Alguém que está ali caído. Alguém que está ali, né, ferido. Não é uma cena muito agradável de se ver. Não é um ambiente muito bom de estar também, né? Muitas vezes vai ser aquele ambiente pesado. Então, irmãos, a igreja também você vai ver muitas pessoas feridas. Você vai ver um maltrapilho muitas vezes. Muitas vezes você vai ver um alcoolizado. Muitas vezes o ambiente não vai ser dos melhores, porque pode ser que o ambiente esteja ali, né, numa contenda, alguma coisa. Mas é no pronto-socorro que você vai conseguir a cura. É na emergência que você vai conseguir o atendimento do médico. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está na igreja também. Ele é o médico dos médicos e Ele está para nos curar. É como a Arca de Noé também. A Arca de Noé tinha animal de tudo quanto é jeito. Tinha animal brabo, animal manso, animal grande, animal pequeno. Animal que fazia sujeira, outro que não fazia. Animal barulhento, outro silencioso. Então, eu imagino que não era um ambiente muito bom de se estar também, não. Já pensou aqueles animais tudo fazendo as suas necessidades também? Então, era um ambiente que não era muito bom de estar também, muitas vezes, né? Mas, irmãos, era melhor estar dentro da arca do que fora, porque quem estava dentro se salvou. A igreja é assim também. Nem sempre o ambiente, né, vai ser dos melhores. Às vezes o ambiente pode estar pesado por alguma coisa, alguma chateação. Irmãos,
Mas ainda assim é o melhor ambiente para estar, porque é melhor estar dentro do que fora, porque é lá que nós vamos ser curados. A Bíblia fala, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. É necessária a comunhão. É lá que Deus vai nos lapidar. Se eu não sou capaz de perdoar e me isolo, irmãos, eu nunca vou me curar. É justamente no meio do confronto, é justamente muitas vezes no meio da adversidade, porque na igreja nós vamos ser confrontados também, mas é lá que nós vamos nos curar, nos libertar, conseguir a nossa cura. Então não adianta fugir disso, amém? Glória a Deus. Eu concentrei um pouquinho nesse tópico aqui, né, porque eu achei importante, mas já vamos aqui para o subtópico 2. E nós já estamos encaminhando para o final. O subtópico 2 está aí, unidade e fraternidade. Amor fraternal, né, irmãos? Amor de irmãos. Olha só, um dos grandes males da igreja odierna é moderna. Aliás, não sei para que muitas vezes colocam uma palavra tão difícil, né? Podia colocar uma mais fácil, que significa a mesma coisa. Então aqui, ó, um dos grandes males da igreja moderna está justamente na quebra moderna, atual, né, irmãos? Odierna significa isso, moderna ou atual. Está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Olha, irmãos, um dos grandes males da igreja moderna está justamente nisso, ó, na quebra da comunhão, na fragmentação, ou seja, na divisão, na contenda, né? Esse é um dos males. Isso provoca a fragmentação, ou seja, a destruição da igreja de Cristo. Uma contenda é capaz de destruir um ministério. Às vezes pode começar por uma única pessoa, às vezes duas pessoas, e aí vai se espalhando, se espalhando. A Bíblia fala, cuidado com a raiz de amargura, porque a raiz de amargura se espalhando vai contaminar muitos. Isso tem causado a destruição de muitos ministérios, as contendas. E aqui eu quero ler um versículo com os irmãos. Uma das coisas que mais prejudica a igreja são as contendas. E a maioria das contendas, elas vêm através, sabe de quê, irmãos? Através das obras da carne, através da língua. Olha só, Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, prostituição, impureza e lascívia. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, aí vem, olha só, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Olha, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. O que é isso, irmão? São as dissensões, são as contendas, são as divisões que são causadas na igreja. Então veja que o que causa divisão na igreja é a nossa carne. É a obra da carne, irmãos, nas nossas vidas, que causa a divisão na igreja. E como eu falei, irmãos, como que isso surge? Através da língua. Olha só, Gálatas 6,16 em diante, vai dizer que tem várias coisas que o Senhor odeia, mas tem uma que ele abomina. Abominar é se enojar. Ou seja, tem algo que Deus se enoja na igreja. Então vamos ler quais são as coisas que ele odeia e a que ele enoja? Olha só, estas 6 coisas, Provérbios 6,16 em diante. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, quando fala que a alma de Deus abomina, está falando que Deus no seu mais profundo ser, ele se enoja disso. Olha só, olhos altivos, aí vem, ó, língua mentirosa. Veja que vários pecados estão ligados, né, à língua. Olha só, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Aí vem, ó, os pecados da língua. A testemunha falsa, pecado da língua, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Tá vendo, irmãos? E esse é um dos maiores desafios da igreja. Sabe por quê? Lá no livro de Tiago vai dizer que aquele que não tropeça na sua língua, em nada na sua língua, é varão perfeito. Aí eu pergunto, quem de nós somos varões perfeitos? Essa palavra é para todos nós, né? Qual foi o único varão perfeito que esteve sobre essa terra? Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca pecou com a língua. Jesus Cristo, quando exortava, ele exortava com justiça. Quando ele dava uma bronca com justiça. Até quando ele se irava. A Bíblia vai falar que a ira de Deus é uma ira santa. Ué, pastor, mas Deus se ira? Ué, irmãos, a Bíblia está cheia de versículos dizendo da ira de Deus. Só que a ira de Deus não é igual à ira do ser humano. A ira do ser humano é uma ira injusta. A Bíblia fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus.
A ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, nossa ira é uma ira injusta. Mas a ira de Deus é uma ira santa. Não é uma ira injusta, né, igual a do homem. É uma ira santa. Então Jesus ele nunca pecou com a língua. Ele é o varão perfeito. E eu quero trazer aqui para os irmãos também um slide, que nós já estamos terminando, irmãos. Mas antes de terminar, eu quero trazer esse slide aqui para os irmãos. Olha só, a Bíblia compara a língua com 6 coisas diferentes que a Bíblia compara a língua. Já fizemos um estudo sobre isso, né? Ou qualquer dia a gente faz de novo. Mas olha só, vou colocar aí para os irmãos. A Bíblia compara a língua com 6 coisas. Então, olha só. A Bíblia compara a língua a um pequeno leme do navio. O que isso significa? Um pequeno leme do navio. Poder de controle e direção. Tiago 3, versículo 4. A Bíblia também compara a língua a uma pequena fagulha. O que significa isso? Poder de atear fogo em um grande bosque. Tiago 3, versículo 5. Um membro venenoso. Poder de morte. Tiago 3, versículo 8. É o que a Bíblia compara a língua também, né? Como um membro venenoso, ou seja, poder de morte. Tiago 3, 8. Compara também a língua como uma navalha afiada. Poder de cortar relações. Salmos capítulo 57, versículo 4. Uma flecha mortífera. Poder de agressão à distância. Jeremias 9, 8. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, né? Às vezes as indiretas aí, né, irmãos? Nos status, no WhatsApp, no Facebook. Poder de agressão à distância. Então a Bíblia também compara a língua como uma flecha mortífera. A Bíblia também compara a língua como um chicote. Ou seja, poder de tortura. Lá em Jó capítulo 5, versículo 21. Poder de machucar os outros, né? Como se fosse um chicote. Então são com essas coisas que a Bíblia compara a língua. Amém? Quem quiser esse esboço, depois eu posso mandar para os irmãos aí. Quem quiser, né, irmão? Só me pedir, porque eu posso mandar para os irmãos. Isso te ajuda até numa pregação. Até numa pregação, quando você for pregar, você pode levar esse esboço aí e vai ser uma bênção do Senhor para a sua vida. Vamos lá, subtópico 3, para encerrar. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser exercida na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneu possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. O que significa isso? Que a igreja também tem um papel social, a área social. Ou seja, é o partir do pão, é o partir do alimento, é ajudar as pessoas, é ajudar os necessitados, é ajudar os mais próximos, né? Tem igreja que tem mais condições, então tem igreja que vão alcançar mais pessoas. Tem igreja que tem menos condições, mas todos nós podemos ajudar. Com o alimento, com a cesta básica, com a roupa, com o calçado. Nós temos um trabalho de evangelismo. Esse trabalho de evangelismo, né, eu creio que está voltando aí, eu não sei se é nesse sábado ou se é no outro, mas o nosso irmão Antônio vai estar ali nos falando, né, que ele nos ajuda com a sopa. Então esse trabalho de evangelismo vai estar voltando. Então sempre a gente tem ali a oportunidade de alimentar as vidas ali. Temos a oportunidade de dar as roupas para as vidas, né, calçados, cobertores, tudo aquilo que pode ajudar uma vida, irmãos. Mas aqui está falando que não é só apenas alimentar o corpo, mas alimentar o espírito também. Ou seja, é o pão dos céus e o pão da terra também. É o alimento físico, mas é o alimento espiritual também, é a palavra. Não adianta você alimentar o corpo, mas deixar a alma vazia. Você tem que alimentar tanto o corpo como a alma. Não adianta também você só alimentar a alma e deixar a pessoa morrer de fome também, né? Ou então, como diz lá em Tiago também, se uma pessoa tiver com frio, você não vai falar, eu vou orar para você, vou orar para Deus, Deus te dá uma blusa. Não, se você tem 2 blusas, você pode dar uma blusa de frio para a pessoa também, né? Então oração é isso, é orar e ação. Aqui fala de partilhar, aqui fala de contribuir, é a área social. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, o apóstolo Paulo ele citou uma frase que foi atribuída ao próprio Jesus. Ele disse que Jesus falou isso. Que Jesus disse o seguinte: trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Jesus estava dizendo que é mais bem-aventurado aquele que dá do que recebe. E se você olhar bem, faz sentido, né, irmãos? A Bíblia toda é uma verdade absoluta. Porque quando você está podendo partilhar, significa que Deus já te abençoou. Quando você pode partilhar algo com alguém, é porque Deus já te abençoou antes. Agora, quando você está precisando de algo, é porque você não tem aquele algo. Quando você dá, é porque você tem. Quando você precisa receber, é porque você não tem ainda. Então, mais bem-aventurado é aquele que pode partilhar, aquele que pode dar. E a Bíblia fala que aquele que dá pão ao que come e semente ao que semeia, Deus, ele faz ali prosperar a sementeira. Ou seja, Deus, ele nos abençoa de volta. Amém? Então, esta é a missão da igreja também na área social, socorrer o necessitado. Glória a Deus. Dito isso, já podemos passar para a conclusão, para nós estarmos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Conclusão diz o seguinte: vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, deu para aprender qual é a nossa missão? Pastor, fiquei com algumas dúvidas. A dúvida é bom, irmãos, porque a dúvida nos incentiva a estudar, a sermos curiosos, a querermos aprender. Amém? Mas espero que essa lição tenha concluído aí, irmãos, tenha esclarecido muitas coisas aí na sua mente. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Te espero na próxima lição, na lição número 6, que tem como tema igreja, organismo e organização. É bom aprender isso, organismo e organização, amém? Quero agradecer todos os irmãos que participaram desse estudo de hoje, viu? Continuem aí participando, é uma bênção do Senhor. Alguns irmãos começaram a trabalhar ali no ministério, outros começaram a estudar, fazer faculdade, mas você que puder também acompanhar, não deixe de acompanhar, irmãos, os estudos bíblicos. Agradeço os irmãos também que não fazem parte do ministério, mas estão sempre aí, né? Nossos irmãos sempre aí acompanhando, estudando. É uma bênção do Senhor e isso nos alegra bastante. Glória a Deus. Vou ministrar uma bênção sobre a sua vida e que você possa ter uma noite aí abençoada. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família, seu ministério. Deus abençoe seus filhos, seus netos, seus primos, tios, sobrinhos. Deus abençoe seu casamento. Deus abençoe o seu chamado. Deus abençoe sua missão. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe o fruto do seu trabalho. Deus abençoe seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Deus abençoe suas emoções, sua mente e o seu coração. Que Deus te abençoe em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.
para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecerei